cumprimentar a todos meus amados irmãos, queridos ouvintes, com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vos saúda uma vez mais é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Sejam todos bem-vindos, louvado seja Deus. Estaremos entrando num pequeno estudo sobre a ira. Louvado seja Deus. Aleluia. E para começar, darmos início a esse pequeno estudo, quero convidar os amados irmãos e ouvintes para juntamente passearmos na palavra de Deus, A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu convido a você, querido amado irmão, ouvintes da palavra de Deus, para abrir as vossas Bíblias lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 26, que diz assim a palavra do Senhor: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Amém, meus irmãos? Vamos estar dando início a este pequeno estudo com este versículo. Aqui é uma exortação dada pelo apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. E diante desse verso, muitas pessoas ficam em dúvida sobre o significado dessa expressão, irai-vos e não pequeis. Muitos acham que se trata até de um tipo de contradição. Louvado seja Deus. E antes de tudo, é importante nós sabermos que o contexto desta passagem revela que o apóstolo Paulo ele estava falando acerca da unidade dos santos no corpo de Cristo. Vemos no versículo um versículo anterior, o versículo 25 diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então aqui mostra a unidade que deve ser preservada na prática, mesmo diante das diversidades, a qual vamos ler ainda aqui no capítulo 4, porém do versículo 1 em diante, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em um só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele apontou para a verdade de que a nova natureza, que os redimidos, possuem em Cristo, e exige um novo padrão de vida que se opõe ao pecado e assim reflita na santidade. Paulo até utilizou aqui no verso 17, vamos ler aqui, verso 17 ainda do capítulo 4 de Efésios, que diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza
do seu coração. Louvado seja Deus, aleluia. Então aqui, né, o apóstolo Paulo dizendo, aleluia, que os salvos devem se despir, louvado seja Deus, das roupas velhas, né, e se vestir do novo homem, louvado seja Deus, aleluia. E a palavra do Senhor aqui ainda diz no verso 31, louvado seja no verso 30 em diante: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Versículo 31: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, aleluia, glórias a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, né, ele descreve, louvado seja Deus, algumas implicações práticas, louvado seja Deus, aleluia, desse novo homem em Cristo Jesus, né? Precisamos, aleluia, louvado seja Deus, deixar de mentir, né, para dizer sempre a verdade, como acabamos de ler, né, no verso 25 e 26. Louvado seja Deus. Saber controlar a ira também é muito importante. Louvado seja Deus, aleluia. E deixar também, principalmente, louvado seja Deus, de falar palavras torpes, né? Louvado seja Deus, mas usando as palavras para edificação. Vamos ler em todo esse contexto aqui de Efésios capítulo 4, falando também, louvado seja o nome santo do Senhor, né? Para ficarmos longe da amargura. Louvado seja Deus, como lemos aqui no verso 31, né? Mas andar em amor, sendo sempre benignos e compassíveis uns com os outros. Louvado seja Deus, aleluia. Mas o que significa, né, este verso aqui que intriga muito, né? Irai-vos e não pequeis. Nessa expressão, né, registrada aqui as cartas aos Efésios, essa carta aqui aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele está, né, evocando o Salmo 4 e verso 4, onde o salmista Davi, ele escreve dizendo: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. E para entendermos, né, o significado dessa expressão, irai-vos e não pequeis, antes precisamos considerar, né, algumas coisas acerca da ira. A palavra de Deus diz que a ira é um dos vícios das obras da carne. Vamos ler lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Verso 18 em diante diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, discussões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. E nós podemos ver também, né, que o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo,
né, ensinando que se deve, louvado seja Deus, orar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Vemos em 1 Timóteo, no capítulo 2 e no verso 8. O apóstolo, louvado seja Deus, Tiago, em sua epístola, também escreve que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vemos em Tiago, capítulo 1 e no verso 19 e 20. Além disso, o próprio apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 4 de Efésios, ele adverte que devemos ficar longe, né, de toda amargura, cólera e ira e gritaria e blasfêmia. Por outro lado, na Bíblia encontramos a ira sendo atribuída a pessoas de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ler lá no livro de Salmos, no capítulo 7. E no verso 11 diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Louvado seja Deus. Então, a Deus pertence a ira, e não a nós. Não cabe a nós, louvado seja Deus, se irar, né, e resolver com as nossas próprias mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Além disso, temos, né, registrado na palavra de Deus que Jesus, ele ficou irado também. Louvado seja Deus. Lá em Marcos, vamos estar lendo no capítulo 3. Os irmãos podem abrir. Capítulo 3, verso 5. Que diz assim a palavra do Senhor: E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Louvado seja Deus. E nós vemos também mais à frente, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 2, e verso 15. Verso 15 em diante, do 15 ao 17 diz assim: E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Então nós vemos aqui nesse texto, né, que o Senhor Jesus, ele se irou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Mas então, né, como devemos entender essas passagens? Louvado seja Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve irai-vos e não pequeis, ele está dizendo que a ira do cristão não deve estar associada ao pecado. Isso significa que em algumas ocasiões, né, é até necessário que fiquemos irados, mas essa ira, ela deve ser entendida como um tipo de indignação que se mostra na defesa da justiça. Isto é, a ira, nesse caso, é uma justa indignação. Louvado seja Deus. Em outras palavras, muitas vezes nós devemos demonstrar indignação, principalmente quando ficar calado numa determinada situação, seja o mesmo que se ser omisso, né, ou conivente com o erro, mas ao mesmo tempo não podemos deixar com que tal indignação se degenere em pecado.
Portanto, meus irmãos, a ira em si não é necessariamente pecaminosa, visto que o próprio Deus é um Deus irado, de modo que sua ira se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Fala em Romanos, capítulo 1 e verso 18. Ou seja, a ira de Deus é santa, é justa e é uma de suas perfeições. O Deus que é amoroso e misericordioso é igualmente santo e justo e não pode ficar indiferente ao pecado, antes derrama sua justa ira sobre o pecador. Como lemos no livro de Salmo, no capítulo 7, no verso 11. No entanto, porém, a ira na vida de homens caídos quase sempre está fundamentada sobre os pilares do pecado, e é nesse sentido que ela se torna reprovável e carnal, ou seja, enquanto a ira de Deus está sempre oposta ao pecado, a ira humana quase sempre está associada ao pecado. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo ele escreveu: irai-vos e não pequeis. De forma bem prática, podemos dizer que o cristão deve sempre ficar irado contra o pecado. Porém, quando essa ira é direcionada ao comportamento do próximo, facilmente ela pode se tornar pecaminosa, convertendo-se em mágoa, rancor e ódio. Amém, meus irmãos, louvado seja Deus. Então, também a palavra do Senhor diz, para não se pôr o sol sobre a sua ira, justamente para enfatizar ainda mais o cuidado que o cristão deve ter ao ficar irado. O apóstolo Paulo, ele escreveu que não devemos permitir, que o sol se ponha sobre a ira, e ainda continua, louvado seja Deus, dizendo: não deis lugar ao diabo, como lemos também em Efésios, no capítulo 4, no verso 27. Isso significa que o diabo procurará a todo custo transformar a justa indignação, de um comportamento pecaminoso, como por exemplo o ódio e a mágoa, criando assim uma barreira ao perdão. Portanto, para que não se corra o risco de pecar, permitindo que a ira se degenere em ressentimento, o que o cristão deve fazer é não deixar que o dia termine, estando ele ainda alimentando essa tal indignação. É por isso que o conselho de Paulo, dizendo: irai-vos e não pequeis, é especialmente direcionado àqueles que foram feitos novas criaturas em Cristo e possuem em suas vidas as virtudes do fruto do Espírito, como o domínio próprio, a benignidade e a longanimidade, pois estes sabem que a indignação contra o pecado é requerida, como da mesma forma é também requerida a unidade entre os irmãos e a amabilidade para com todas as pessoas. Como cristãos genuínos, nós devemos ficar irados contra o pecado, contra o desprezo pelo nome do Senhor, contra a injustiça, contra a falta da verdade, contra a impunidade, contra a corrupção e tantos outros comportamentos que são frutos da depravação humana. Louvado seja Deus! Irai-vos e não pequeis é uma ordem que deve ser cumprida. Porém, o que sempre deve estar claro é que a justa ira esperada dos seguidores do Senhor Jesus Cristo não se fundamenta neles próprios, mas no padrão exigido pela santa palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, eu quero deixar também alguns versículos aqui, para complemento deste pequeno estudo. Mateus capítulo 5,
verso 22 diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raça será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então aqui a palavra do Senhor, nos exorta a não falar mal, do nosso irmão. Louvado seja Deus. E também no verso 44 aqui de Mateus 5 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então isso é mandamento do nosso Senhor Jesus para conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor, Não é para nós estar trocando insultos, Louvado seja o nome santo do Senhor. E orar por aqueles que nos perseguem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor, em Provérbios 29:11, fala para nós não deixar a ira correr solto. Diz a palavra do Senhor assim: Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor, louvado seja Deus, Ele requer de cada um dos teus filhos, louvado seja Deus, para que nós venhamos perdoar, para que nós venhamos orar por aqueles que nos perseguem. Louvado seja Deus. E nós devemos, meus irmãos, sempre pedir a Deus, a sabedoria para lidar com certas situações, para que não venhamos alimentar a ira. Louvado seja Deus. E através da ira venhamos pecar diante do nosso Deus. Louvado seja Deus. Vamos confiar num Deus que fará, as nossas provações, redundantemente em bênçãos. Louvado seja Deus. Quero deixar aqui em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Estejamos sempre prontos a perdoar qualquer pessoa, por qualquer que seja o motivo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Entregamos sempre, Louvado seja Deus, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Louvado seja Deus. Entregamos sempre nas mãos do nosso Deus, que tudo pode fazer por nós. Louvado seja Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus que estiveram conosco neste pequeno estudo. Louvado seja Deus, sejam sempre bem-vindos. Louvado seja Deus na rádio Porta-Voz de Cristo. Louvado seja Deus, é uma rádio que traz edificação para a nossa vida. Louvado seja Deus através da palavra de Deus, com pequenos estudos. Louvado seja Deus com pregações, com louvores espirituais e com orações. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce e gloriosa a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao caminhar em uma estrada tão distante, muitas vezes no caminho começo até mesmo chorar, mas de repente eu escuto uma voz para mim assim dizendo: filho querido, preciso de você. Vida, eu tenho
estrada tão distante, muitas vezes no caminho começo até mesmo chorar, mas de repente